Olá, vitoriosas! Tudo bem com vocês? Ontem era para eu ter dado a sequência naquele vídeo, mas infelizmente eu não consegui. E, e eu também queria corrigir que eu errei na data ontem. Eu falei que agora em julho fazem 3 meses que a Mel faleceu, mas vai fazer 4 meses que a Mel faleceu agora em julho, no dia 10 de julho. A data do dia 7 é porque foi no dia 7 de janeiro onde tudo começou por conta da cirurgia. Então eu ainda tô presa nessa data do dia 7, porque eu me culpo por ter permitido a cirurgia nesse dia 7 de janeiro. E eu vou contar para vocês o porquê a Mel precisava fazer essa cirurgia da gastrostomia. A Mel vinha apresentando dificuldade no ganho de peso e muitas crises convulsivas sem ter um motivo. Porque anteriormente ela convulsionava mediante um quadro infeccioso. Se ela tivesse qualquer dor, qualquer desconforto, ela acabava tendo crises convulsivas. Então a Mel começou a apresentar convulsões sem ter um quadro clínico de infecção ou dores, né, aparente. E ela já estava tomando 3 tipos de anticonvulsionantes. Ela tomava de manhã e à noite. Então, o que acontecia? Com essas dosagens, ela começou a ficar mais sonolenta e eu não conseguia alimentá-la adequadamente, né, nos horários certinho. Até mesmo as medicações acabavam fugindo um pouco do meu controle porque eu deixava ela dormir. Mesmo que eu acordasse a Mel, ela continuava ainda muito sonolenta, então ela não respondia nem ao tratamento com a nutricionista e nem ao tratamento médico dela com o neuro adequadamente. Então sempre tinha esses problemas porque ela estava fugindo daquilo que ela precisava fazer diariamente. E aí, junto com o neuro, a pediatra e mais o acompanhamento com a fono de deglutição, chegou-se a um acordo que ela precisaria realmente fazer essa cirurgia de colocar a sonda, né, para poder se alimentar, não nasal, diretamente pelo estômago. E a princípio eu fiquei receosa com essa cirurgia, não queria que fizesse, porque ela se alimentava bem pela boca, apesar de ser uma comida pastosa, mas ela se alimentava bem pela boca. Mas eu comecei a perceber que ela estava tendo essas dificuldades de ganho de peso, e o que foi me orientado foi que o quê? Até mesmo as convulsões poderiam vir de falta de nutrientes no organismo dela. Porque como a comida dela era batida, isso a gente, né, quem é nutricionista sabe, a gente acaba quebrando, fragmentando demais os nutrientes que deveria ser ingerido de forma mais sólida, né? E então eles achavam que a gente poderia melhorar o padrão dela, tirando um pouco dessas crises, para ver se poderia ser isso, ver o ganho de peso, o aporte calórico dela, se aumentaria um pouco mais a condição dela física, né? Então, junto com esses 3 especialistas que acompanhavam a Mel, foi se decidido em comum acordo entre os 3 para que ela fizesse a cirurgia. No dia que eu passei com a médica que iria fazer a cirurgia para ela dar o aval dela, ela perguntou se a família estava de acordo. E eu falei que o Silvio, o pai da Mel, não estava. Porque ele tinha um pouco de receio da cirurgia, afinal de contas a Mel havia passado por várias outras cirurgias, né? Então ela pediu para que eu viesse, conversasse direitinho em casa, que essa cirurgia teria que ser de comum acordo. E numa próxima consulta, né, depois de um tempo de conversar, ele iria falar com ela e entraríamos todos num acordo para poder assinar a autorização dessa cirurgia. Eu me recusei a fazer a cirurgia lá atrás. Depois, quando eu vi que era uma conversa única entre os 3 médicos e eles não estavam juntos nas situações, eram individuais, né? Eu ia nas consultas individuais e os 3 falavam a mesma linguagem, eu também acatei. Eu aceitei que ela também precisava fazer essa cirurgia. Mas o Silvio não, ele ficou com o pé atrás com essa cirurgia. Tanto que teve uma consulta com o neuro e eu pedi para que ele fosse, para que ele esclarecesse, tirasse todas as suas dúvidas com o neuro,
que era um médico que ele tinha maior confiança, que é o Dr. Ricardo, no Hospital São Paulo. E ele foi, conversou, e eles explicaram que seria muito melhor para a melhoria das condições da Mel, né? Que nós estaríamos administrando os remédios no horário certo, que ela se alimentaria, mesmo que ela estivesse sonolenta, ela continuaria se alimentando através da sonda. Nós daríamos para ela qualidade de vida, ela teria um ganho nesse processo, e que isso não seria para sempre, que isso seria só um período para a gente tirar ela um pouco desse quadro que ela estava um pouco debilitada, vamos dizer assim, né? Então nós ganharíamos nesse período e poderíamos investigar se realmente essas crises que estavam vindo, se era por conta de falta de alguma coisa no próprio organismo dela, se eram as medicações que não estavam adequadas, enfim, nós teríamos nesse processo aí, nesse período que ela estaria com essa gastro, uma avaliação melhor, né? E então foi decidido depois, em comum acordo, que ela fizesse essa cirurgia. E aí no mês de dezembro, eu voltei com a posição, né, de que a família tinha autorizado a cirurgia, que estava tudo ok, que pudéssemos dar sequência. E ela falou, então tudo bem, a gente já pode então falar com a enfermeira e ela vai agendar para você já fazer os processos. Só que eu achei que ia demorar um pouco ainda, né? Nós decidimos isso em dezembro, então eu falei, acho que vai acontecer lá para o mês de fevereiro, março. Quando por conta da Mel ser uma criança especial, sempre eles têm uma prioridade, né? Eles sempre acabam colocando na frente por conta das condições físicas deles. E aí o que aconteceu? Ela já foi agendada a cirurgia para o dia 7 de janeiro. Só que não fizeram nela exame de sangue, não fizeram exame de urina, não fizeram os exames que deveriam ser feitos pré-operatório para que ela pudesse ir para essa cirurgia. E eu questionei isso, né? Ela falou, não, se foi já autorizado pela médica, então ela está apta a fazer a cirurgia. Então, o que aconteceu? No mês de dezembro, eu pedi para que a Mel fosse afastada das terapias dela, que eu queria que ela ficasse o mês de dezembro bem tranquila, bem em paz, que ela não tivesse nenhum período assim de estresse, né, de semana agitada, para que ela pudesse ir para a cirurgia tranquila, para que essa cirurgia corresse tudo bem, para que fosse um período assim bem em paz. Então eu pedi o afastamento dela e também falei que não teria uma previsão de retorno, porque eu queria cuidar dela, iria realmente assim ver as condições físicas dela, eu iria cuidar da Mel nesse período todo. Eu me programei para que isso fosse feito tão certinho, sabe? Tão corretinho, para que ela não sofresse nada, nenhum transtorno no meio do caminho. Pedi o afastamento dela, então, das fisioterapias, de tudo que ela participava, eu pedi o afastamento dela e não dei uma data para retorno, só depois que eu tivesse certeza que ela estava 100% que ela voltaria. E aí passamos o mês de dezembro, curtindo a Mel aqui em casa, fazendo algumas coisas com ela, indo para parque, levando ela no cinema. Teve um contato maior, né, com toda a família, assim, que queriam estar perto dela, porque de fato ela não tinha esses compromissos que ela tinha sempre, diariamente. Então eu permiti que ela vivesse esse período, né, assim, sem cobrança dela de físio, fono, TO, ela estava livre para poder viver esse períodozinho dela aqui com a gente, sendo que ela ia embora logo, né, mas eu não sabia. Então foi assim, passamos a virada do ano na igreja, a família inteira estava na igreja, ela estava muito feliz no dia 31, e a Mel estava muito feliz mesmo, ela estava vivendo um período da vida dela assim de muita paz, sem cobrança dela de nada, sem precisar ficar acordando cedo, porque acabava isso estressando ela, né? Então ela viveu esse período de dezembro muito tranquila. Passou o final de ano, as festas, né? E aí quando foi no comecinho de janeiro, eu já comecei a me preparar psicologicamente para essa situação, que eu sabia que era uma coisa muito séria, né? No sentido de que, não séria no sentido da cirurgia, mas que a Mel, quando ela passava por um processo cirúrgico, ela ficava muito, muito debilitada.
Então eu me preparei psicologicamente para isso, né? Chegou o mês de janeiro, eu acalmei toda a situação de casa, era um período de férias, então assim, agora nós vamos ficar quietinho aqui dentro, a Mel precisa relaxar, a Mel precisa estar bem tranquila, porque eu fazia todo um cronograma em função dela, em torno dela. A família inteira, aqui meus filhos, né, sabíamos que a prioridade aqui era ela, então nós nos organizávamos para isso e funcionava muito bem. Era super tranquilo, eles respeitavam as condições da Mel, nos adequamos muito bem com a situação da Mel aqui dentro de casa. Então, falei, olha, agora nós vamos ficar quietinha aqui dentro, sem muito alvoroço, deixa a Mel assistindo os desenhos que ela gosta, sem muita agitação, para que ela pudesse ir se acalmando para o dia da cirurgia. Afinal, já era quase no comecinho de janeiro. Então, no dia 5 de janeiro, eu tive uma crise, que na verdade eu acho que já estava sendo sinais da minha ansiedade com a cirurgia, né? E eu fiquei com o corpo todo embolado, todo. E eu não foi nada alérgico, porque não tinha comido nada fora, era toda alimentação dentro de casa mesmo. E aconteceu assim, da tarde para a noite, esse quadro em mim. E eu falei, meu Deus, eu vou. Meu Deus do céu. A Melissa precisa operar, vai ter que internar amanhã, dia 6. Como é que eu vou ficar assim, com esse corpo desse jeito? O que será que é, né? E aí eu tomei um remedinho antialérgico e melhorou. Pra ver que, pra eu entender, né? Pra ver que... Ai, me desculpe, mas eu acabo me agitando demais e não consigo expressar aquilo que eu quero falar. Então eu dou uma pausinha, respiro e volto, porque senão eu fico muito ansiosa, né, para contar. E então foi isso. Aí no dia 6 aconteceu essa situação, dia 5 aconteceu essa situação comigo. Aí eu fui, à noitinha, eu dei um banho na Mel, coloquei ela numa água bem quentinha e deixei ela por tempo ali dentro da banhita dela, relaxando, que ela amava tomar banho. E daí na hora que eu fui desembaraçar o cabelo da Mel, eu tava bem embaraçado, bem embolado. Aí eu falei, bom, a Mel vai ter que operar, vai ficar difícil para poder lavar o cabelo dela no hospital. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o cabelo dela, e para ficar mais fácil de fazer as chuquinhas nela, né? Cortei o cabelo da Mel, deixei a Mel bem certinha assim para poder ser encaminhada para a cirurgia. No dia 6 eu não fiz nada aqui em casa, né? Expliquei que eu queria estar tranquila também para poder passar tranquilidade para Melissa. E quando foi 2 horas da tarde, eu tinha que estar lá às 3. Eu saí de casa, eu e ela. Fui de carro, eu e ela, e fui conversando com ela no caminho. Fui falando, filha, você vai operar, você vai fazer uma cirurgia amanhã, mas a mamãe tá com você, não vai acontecer nada, tá bom? Vai ser pro seu bem. Fui conversando com ela, explicando para ela o que queria acontecer. E aí chegamos, ela internou, ficamos a noite lá, ela entrou em jejum meia-noite, e assim foi. E aí a cirurgia dela aconteceu no dia 7 de janeiro. Só que, como eu havia falado, eles não fizeram nenhum preparo antes de exames para ver se a Mel estava 100%. E o que aconteceu foi, a Mel nesse período ficou com infecção urinária. Mas eu vou parar o vídeo então por aqui e eu vou dar sequência porque eu quero falar também a respeito dessa cirurgia, o que aconteceu nessa cirurgia, né? O médico veio conversar comigo e ele falou que foi um pouquinho complicado, mas depois deu certo. E hoje isso eu me pego pensando nisso, né? O que foi esse complicado que ele falou, mas que na hora ele desconversou e não me explicou direito. Mas como o meu foco era a Mel, eu achei que ele fosse conversar comigo depois no quarto e ele não voltou mais. Mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo porque a Mel teve um quadro infeccioso, infecção urinária, enfim, né? O que era para ter durado uma internação de 3 dias ficou-se quase 15. Mas eu continuo isso amanhã e eu vou falando um pouquinho dia a dia porque eu queria ser bem detalhista nas coisas. Eu quero explicar bem certinho as coisas para que possam entender de fato o que tudo aconteceu.
tá bom? Então, consegui concluir o vídeo hoje, e aí amanhã eu dou sequência, ou lá no sábado, mas é isso. Fiquem todos com Deus, um beijo, até o próximo vídeo.